Bom dia, pessoal. Então, a aula de hoje é sobre a química da vida. Eu já aconselho vocês a pegar um café, um chimarrão ou a bebida energética de preferência de vocês, porque é um assunto mais denso. É o terror, é um dos terrores da universidade em disciplina, assim. Também é chamada de bioquímica. Mas a gente vai tentar fazer uma aula mais tranquila. E eu quero que vocês mais entendam as coisas do que decorem nomes, porque tem muito nome. Vamos lá, falar primeiramente sobre a composição química dos seres vivos. É bem sabido que nos seres vivos, o que predomina, os elementos químicos que predominam são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Principalmente os 4 primeiros: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Isso pode variar de ser vivo a ser vivo. Por exemplo, nessa imagem que a gente tem aqui, a gente tem os elementos mais presentes no corpo humano. E a gente vê que tem uma diferencinha já, porque a gente tem bastante presença de cálcio e também de potássio no corpo humano. Mas, via de regra, oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. O famoso CHOMPS. Quando os professores querem que os alunos gravem, né, os elementos. Esses são os principais. Mas a gente também tem presença de elementos que a gente chama de elementos traço, que são aqueles elementos requeridos em pequenas concentrações, mas que são essenciais em processos biológicos. Um deles, por exemplo, como a gente pode ver na imagem aqui, é o ferro. Ferro importantíssimo para a respiração. A composição química dos seres vivos, a gente passa para a composição química do universo e da atmosfera terrestre. A gente poderia falar da Terra como um todo, mas vamos focar mais na atmosfera terrestre. Ou no universo, os elementos químicos mais presentes são hidrogênio, hélio, oxigênio, carbono, neônio, ferro, nitrogênio e assim por diante. A composição química do universo se assemelha. Aliás, a composição química dos seres vivos se assemelha à composição química do universo, mas não é igual. Se um dia vocês verem isso, está errado. Não é igual e não é os mesmos elementos em ordem. A gente tem uma similaridade na composição. Grande proporção do hidrogênio e do hélio foram produzidos durante o Big Bang. E o restante dos elementos, majoritariamente, é produzido em explosões de estrelas, né, que a gente chama de supernovas, é a morte estelar, né, ou estrelas gigantes. E a gente tem uma frase assim, meio filosófica dentro da ciência, que diz que todos nós somos constituídos de poeiras das estrelas. A gente diz isso porque vários elementos químicos que compõem os seres vivos, que compõem, na verdade, vários que compõem corpos celestes, por exemplo, foram cozinhados, vamos dizer assim, produzidos em estrelas. Né? Então, por isso que a gente diz que a gente é feito de poeira das estrelas. A atmosfera terrestre, a composição majoritariamente nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono e o restante são vários outros elementos, mas dentro desses elementos, vapor d'água. Então também, né, se assemelha bastante com a composição dos seres vivos, nitrogênio, oxigênio, carbono ali presente no dióxido de carbono e o vapor d'água, né, representando a água, vamos dizer assim, hidrogênio e oxigênio também. Mas também não é na mesma ordem, não é na mesma quantidade, só similar. O que faz sentido, né? Seres vivos serem compostos por elementos que estão em abundância, tanto na Terra quanto no universo. Vamos focar agora em alguns elementos chaves, então, que a gente já viu quais são, né? Primeiramente, falar sobre o carbono. O carbono, ele é uma molécula essencial para a vida como a gente conhece ela. E há várias características que a fazem ser, que fazem o carbono ser uma molécula tão essencial.
A versatilidade dos átomos de carbono, que podem fazer 4 ligações químicas, né? Um elemento tetravalente, faz com que moléculas, compostos que possuam carbono possam ter cadeias grandes, formem moléculas grandes, porque cada carbono pode se ligar com 4, né? 4 elementos, então pode fazer uma cadeia muito grande. A gente tem aqui o exemplo simples de um metano, né? Carbono ligado a 4 hidrogênios, mas aí uma molécula maior, molécula de glicose. A gente tem presença de 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. E a gente tem moléculas muito maiores ainda, moléculas que a gente chama de macromoléculas. Uma diversidade muito maior de elementos e com cadeias enormes de carbono. Outro elemento, outro item, né, da versatilidade do carbono é que ele pode se ligar com diversos elementos químicos. Então, podendo fazer uma variedade muito grande de moléculas orgânicas. Se a gente for ver as substâncias químicas dos seres vivos, não elemento por elemento, né, mas por moléculas, considerando a água, os seres vivos são majoritariamente constituídos por água. 75% a 85%, dependendo do ser vivo, né, como a gente viu, pode variar um pouquinho. Depois, a maior quantidade de porcentagem é de proteínas, depois de lipídios, que são gorduras, glicídios, que são açúcares, carboidratos, ácidos nucleicos, que a gente vai ver mais adiante, mas inclui o DNA e o RNA, e outras substâncias formam o restante. Então, os organismos vivos são majoritariamente constituídos por água. E, desconsiderando a água, a gente tem então uma grande presença de proteínas, depois lipídios, carboidratos, chamados de glicídios, ácidos nucleicos, e aí outras substâncias também, como sais minerais, vitaminas. Então a gente já pode ver que água e proteínas são coisas bem presentes, então bem importantes também para os seres vivos. Mas todos esses elementos aqui, água, proteínas, lipídios, glicídios e ácidos nucleicos, vão compor o restante da aula. São substâncias importantíssimas para os seres vivos. A gente vai começar a ver qual a importância da água e depois o que são essas outras substâncias, né? Proteínas, lipídios, glicídios e ácidos nucleicos. O que é isso? Bom, começando pela água. Antes de entrar na água, é importante a gente ressaltar uma coisa, que o carbono é um elemento tão importante para a vida como a gente conhece, que a gente tem uma área de conhecimento só do carbono, que vocês vão ver muito em química, que é a química orgânica, é a química do carbono. Essencialmente vocês vão ver várias moléculas, várias substâncias formadas por carbono. Bom, voltando para a água. A água também é essencial para a vida como a gente conhece. Aqui a gente tem uma molécula de água simples, um oxigênio e 2 hidrogênios ligados. Como o oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons mais para ele, e isso torna a molécula da água polarizada, com carga parcial negativa no oxigênio e positiva no hidrogênio. Isso, a parte negativa da molécula atrai a parte negativa da positiva da outra molécula, e a parte positiva atrai a negativa de outras moléculas de água. Isso que a gente chama de pontes de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. E a gente vai ver mais adiante que esse tipo de ligação é importantíssima para diversas características da água. A água também é muito importante porque ela é um ótimo solvente. Ela é um meio muito
versátil, muito bom para reações químicas. E ela também é essencial porque ela é uma molécula moderadora de temperatura, além de propriedades de coesão e adesão. A gente vai dar uma olhadinha mais específica nessas características, nessas propriedades emergentes da água. Então, devido a essas pontes de hidrogênio que a gente viu ali na imagem anterior, a água também possui um comportamento de dilatação anômalo. Ela, inclusive, é uma das únicas substâncias em estado sólido que flutua no estado líquido. Quando a gente pega um copo de água líquida e coloca gelo, a gente percebe que o gelo flutua na água. Isso não é comum entre outras substâncias. Isso acontece porque a forma sólida da água ela é menos densa do que a líquida. Mas por que ela é menos densa do que a líquida e não mais densa, como normalmente a gente observaria? A molécula da água ela começa a congelar a partir de 4 graus até zero. E isso faz com que se criem espaçamentos entre as moléculas de água devido às pontes de hidrogênio. E esse espaçamento torna a água sólida menos densa do que a água líquida. E esse comportamento de flutuar na fase sólida é importantíssimo para a vida no planeta, principalmente em áreas polares, porque o gelo, quando ele flutua na superfície dos oceanos, por exemplo, ele acaba formando uma barreira e impedindo o congelamento de áreas mais profundas da água. E isso gera diversas possibilidades para a vida nessa área polar. Serve como substrato, né, para os animais se locomoverem, se deslocarem, e também pela parte do congelamento ali, né, impede que, aliás, possibilita que seres vivos possam viver em zonas do oceano ou da água, né, em si, mais superficiais, o que talvez não ocorresse se isso não acontecesse, né? Se o gelo não flutuasse na água. Aqui a gente tem uma imagem, então, dos espaços vazios, né? Do espaçamento que é causado por esse comportamento anômalo da água. A água também, então, como a gente viu, ela é um solvente, ela é um ótimo solvente, tanto que a gente chama ela de solvente universal. A água é capaz de dissolver, e quando a gente fala dissolver é de separar, né? Nada mais é que separar uma grande variedade de substâncias químicas, dentre elas sais, gases, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Quando a gente entrar em biologia celular, a gente vai ver que o citossol, que é a parte líquida de dentro das células, né, a parte do interior das células, ela é basicamente formada por água, ela é uma substância aquosa. E ali ocorrem diversas reações químicas. O sangue e outros líquidos corporais também são soluções aquosas, são lugares onde acontecem diversas reações químicas. A polaridade da água, como a gente viu lá através da molécula, também é importantíssima para a vida. Diversas substâncias interagem com a água, por ela ser polar. Essas substâncias que interagem, tendo afinidade pela água, a gente chama de substâncias, ou que seja, moléculas hidrofílicas. Dentre essas moléculas, a gente tem glicídios, que são os carboidratos, proteínas e outros exemplos. Também existem, né, por outro lado, substâncias como os lipídios, que a gente vai ver mais adiante, que são os óleos, as gorduras, as ceras, que são apolares. Por serem apolares, elas não têm afinidade com a água. Né? Polar e apolar não têm afinidade. E essas sim são chamadas de hidrofóbicas. Essa característica de hidrofobia e hidrofilia é importantíssima para reações químicas
e também para a formação de membranas. Formação de membranas é muito importante para a vida como a gente conhece, porque a célula, né, que é a unidade, né, da vida, ela possui uma membrana, e é isso que separa, né, o meio externo do meio interno, de elementos importantíssimos de dentro da célula. Aqui nós temos uma imagem, né, de um exemplo de substância hidrofóbica, né, que é um óleo, né. Quando a gente mistura água e óleo, eles não se misturam, né. A gente vê duas fases separadas, né. Mas quando a gente mistura um outro tipo, né, de substância, por exemplo, sal de cozinha, ele sim é uma substância hidrofílica e dissolve na água, né? A água separa as moléculas de sódio e de cloro, né, que formam o sal de cozinha. Água como moderador de temperatura. Bom, a maioria dos seres vivos só consegue resistir, né, sobreviver numa estreita faixa de temperatura. Quando essa temperatura é muito baixa ou muito alta, normalmente já ocorre a morte do ser vivo ou o metabolismo cessa, ou ainda pode ocorrer perda no formato de estruturas importantes. Por exemplo, desnaturação de proteínas, que a gente vai ver o que é mais adiante. A água ela é importantíssima porque ela ajuda a evitar variações bruscas de temperatura. E isso é devido ao alto calor específico da água. Vocês já devem ter visto isso em física. Se não, vão ver. Mas o calor específico nada mais é do que a quantidade de calor, a quantidade de energia que uma grama de uma substância, né, nesse caso a água, precisa para aumentar 1 grau Celsius, sem que haja mudança de estado físico. O calor específico da água é bem alto, né? Então a gente precisa de muita energia, muito calor para variar a temperatura, vamos dizer assim, dela. E isso é importante para a vida, né? Se fosse fácil variar a temperatura da água, né, a gente estaria lascado. Além disso, a água também possui um alto calor latente, tanto de vaporização quanto de fusão. Vocês também vão ver isso em física, acho que já viram, na verdade. O que significa calor latente, né? É o calor, né, a energia necessária para transformar 1 grama de água do estado líquido para o estado gasoso, no caso da vaporização, ou para o estado sólido, no caso da fusão. E isso também evita várias coisas, como, por exemplo, a perda de excesso de água na transpiração. Porque se a gente, né, transpirasse tão fácil assim, né, se a água passasse do estado líquido para o estado gasoso tão fácil, a gente transpiraria muito, né? Isso não seria ideal. A gente perderia muita água. E também evita o congelamento, né? O congelamento é muito danoso para os seres vivos. Os seres vivos morrem congelados, né? Então é importantíssimo também que o calor latente de fusão, né, passar do estado líquido para o sólido, seja alto, né, requer bastante energia. Outra propriedade emergente da água é a coesão. A coesão também é devido à ligação de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio. Ela é o fenômeno que mantém as moléculas de água unidas. É necessária até bastante energia para romper as ligações de hidrogênio. Não é uma ligação extremamente forte, mas não é das mais fracas. E é por isso também que o calor latente da água é tão alto, também devido às pontes de hidrogênio. Bom, mas a coesão, né, é uma propriedade que faz com que a superfície da água pareça que tem um filme elástico, um filme plástico por cima. Vocês já devem ter observado insetos em piscinas, por exemplo, ou em lagos, que eles conseguem ficar em cima da água, mas eles fazem uma pressão em cima dela. Eles não afundam, mas eles fazem força, né? Ao contrário, e formam esse tipo de tensão que a gente chama de tensão superficial. E essa tensão é justamente para mostrar o quanto de força, né, de energia necessária para romper essas ligações de hidrogênio que unem as moléculas de água.
Outro fenômeno, né, dentro dessa propriedade emergente é a adesão. A adesão das moléculas de água, né, por serem polarizadas, elas se aderem então às superfícies constituídas por outras substâncias polares. Esse é o fenômeno que a gente chama de adesão. E um exemplo clássico é a capilaridade da água, por exemplo. Como é que a água ela sobe em encanamento de casa assim, contra a força da gravidade? Então, para cima, no caso, devido à capilaridade. A água, por ser polar, né, ela se liga ao material do cano, que também é polar, e isso ajuda ela a subir contra, né, a força da gravidade. E isso, na verdade, é importantíssimo para os seres vivos, mais ainda para as plantas, por exemplo, porque imaginem árvores muito altas que precisam levar água até o topo, né? Como é que isso acontece? Acontece através de vasos condutores devido à capilaridade, né? Essa aderência que a água tem a, a outros constituintes polares. Bom, isso é basicamente várias importâncias da água. Então, carbono, importantíssimo. Água, importantíssimo. Água, hidrogênio e oxigênio. Outras substâncias importantíssimas dos seres vivos, a gente vai entrar então nos glicídios. Antigamente se chamava, era mais comum chamar de açúcar, açúcares. Mas como essa palavra no cotidiano ela remete muito ao açúcar de cozinha, né, aquela doce, um sabor adocicado, em ciência, assim, entre os cientistas a gente acaba chamando por outros nomes, para não ter esse, esse viés, né? Porque nem todos os glicídios têm um sabor adocicado e doce. Então tá, os glicídios, também chamados de açúcares ou carboidratos, mais chamados até de carboidratos, né? São moléculas orgânicas, a gente só vai ver moléculas orgânicas a partir daqui, constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os glicídios, os carboidratos, né, são a principal fonte de energia dos seres vivos. E eles estão presentes, sim, numa variedade de tipos de alimentos. Um exemplo é o mel. O mel contém o glicídio denominado, né, chamado de glicose, bem conhecido por nós. Também é o glicídio gerado lá na fotossíntese, né, que é o início das cadeias alimentares, importantíssimo para a vida e para a estrutura e interação e fluxo de energia que a gente conhece que a gente conhece no planeta, né? O leite também contém a lactose, né? Um termo bem que anda bem na moda há bastante tempo, né? Principalmente pelas pessoas que têm intolerância à lactose, né? E os frutos, as frutas que a gente conhece também possuem o açúcar, o carboidrato, ou glicídio, chamado de frutose, e também de glicose. E dentre outros diversos exemplos que a gente pode ter. Os glicídios, eles também, além desse papel de fonte de energia, eles podem ser substâncias de armazenamento de energia, como o amido nas plantas e o glicogênio nos animais, e também ter papel estrutural, como a celulose, que é constituinte das paredes das células vegetais, e a quitina, que constitui o exoesqueleto dos artrópodes, por exemplo, dos insetos, que a gente conhece como a casca dos insetos, por exemplo. E também na parede celular de fungos. Também é a quitina que forma. Os glicídios, né, eles têm uma classificação, dependendo do tamanho da molécula. Os glicídios, então, eles são classificados pela quantidade de moléculas que compõem a substância. Quando é constituído por apenas uma molécula, os glicídios são chamados de monossacarídeos. Vocês já devem ter escutado essa palavra. E dentre os monossacarídeos mais conhecidos, a gente tem a glicose, a frutose, a galactose, a ribose e a desoxirribose. Ribose e desoxirribose, a gente vai ver, são importantíssimas mais para frente. Compõem estruturas bem importantes para a vida. Quando é constituído de duas moléculas unidas por uma ligação que a gente conhece por ligação glicosídica,
dá para ligar, né, os nomes, glicosídica com glicídio. Os glicídios são chamados então de disacarídeos. Di, né? Então, duas moléculas unidas, duas moléculas de glicídios unidas, formam um disacarídeo. E a gente, como exemplo, tem a sacarose, que é o açúcar de mesa, que é glicose mais frutose. Então, uma molécula de glicose ligada a uma molécula de frutose. E também, como exemplo, a gente tem a lactose, que é o açúcar do leite, que é uma molécula composta pela ligação entre uma glicose e uma galactose. Quando o glicídio é constituído por diversas moléculas unidas, né, moléculas de açúcares unidos, podendo ser até centenas ou milhares de moléculas, sempre ligada por, né, uma ligação glicosídica, os glicídios são chamados de polissacarídeos. Também é uma palavra que vocês já devem ter escutado. E exemplos de polissacarídeos incluem o amido, que serve como reserva energética em plantas, por exemplo, o glicogênio, que serve como reserva energética em animais, a quitina, que compõe os esqueletos de insetos, como a gente já viu, e a parede celular de fungos, e a celulose, que compõe a parede celular das plantas, e é uma das substâncias mais presentes no planeta. Os polissacarídeos, pela estrutura grande que eles têm, né, normalmente eles são chamados de macromoléculas, que nada mais, nada menos significa do que grandes moléculas. Né? A gente vai ter outros tipos de macromoléculas mais adiante. Aqui a gente tem só a estrutura para mostrar para vocês de alguns tipos de glicídios. Então, o monossacarídeo, a glicose e a frutose. Aqui a estrutura, né? A composição, né? A cadeia de carbonos, como é constituída na glicose e na frutose. Aqui um disacarídeo, né? Então a ligação entre uma glicose e uma frutose através de uma ligação glicosídica. E aqui como exemplo de polissacarídeo a gente tem a celulose, que é uma cadeia, né, de várias repetições de monossacarídeos. Aqui a gente tem representado entre colchetes, né, um N, né, que aqui pode variar, pode ser centenas ou milhares, né, de repetições. Celulose centenas, né. Estrutura básica de alguns carboidratos, então. Onde a gente vê, né, bem presente os glicídios, principalmente na glicose? Na fotossíntese e na respiração, né, que são partes de metabolismos muito importantes para a geração de energia, né, nos seres vivos. Então, como a gente já tinha até visto antes, a grande maioria das cadeias alimentares então, começam, né, por o processo de fotossíntese. Na fotossíntese, o que acontece? Processo que plantas, algas e algumas bactérias, por exemplo, cianobactérias, convertem energia luminosa em energia química. Como é que é essa reação? Né? Essa reação se dá entre as plantas, né, então captam água e gás carbônico e através da energia solar, nessa reação, produz o glicídio chamado glicose, além de água e oxigênio, o oxigênio como subproduto, né? Oxigênio que a gente respira, no caso. E a glicose, então, é a grande molécula fornecedora de energia, né, para o início das cadeias alimentares. A glicose, ela é a principal fonte de energia nos seres vivos porque ela vai ser utilizada, né, depois no processo de respiração celular. A gente vai estudar mais esmiuçado quando a gente entrar em biologia celular, em metabolismo. Né? Na respiração do celular, a glicose ela vai ser utilizada para produzir energia para a realização de funções metabólicas nos organismos. Né? Realização de trabalho. Aqui só uma imagem ilustrando uma cadeia alimentar. Começando sempre pelo processo de fotossíntese. A gente tem outros processos, né, como a quimiossíntese, mas
a principal aqui é a fotossíntese. Mudando então de macromolécula, né? Vamos então para os lipídios. Os lipídios, lipídio é um termo que designa diversas substâncias orgânicas que são insolúveis em água. Dentre elas, ceras, óleos e gorduras. Aqui a gente tem exemplo, por exemplo, o azeite, que é um óleo, a manteiga, uma gordura, e a cera produzida por abelhas. São substâncias insolúveis em água, então não se mistura, são hidrofóbicas. E os lipídios, então, eles também têm tipos. A gente vai ver diversos tipos. Por exemplo, o primeiro é o glicerídeo. O glicerídeo ele é constituído por uma molécula de ácido glicerol ligado a uma, duas ou três moléculas de ácidos graxos. Alguns termos que vocês também já devem ter escutado por aí. Nos seres vivos, né, onde estão os glicerídeos, por exemplo? Os seres vivos eles utilizam os glicerídeos como reserva de energia para momentos de necessidade. Por exemplo, muitas plantas elas armazenam grande quantidade de óleo, principalmente aquelas que a gente conhece como oleaginosas, né? Armazenam nas sementes, né? Esses glicerídeos eles têm a função então de alimentar o embrião da planta, né, durante o desenvolvimento. Todo o óleo de cozinha que a gente utiliza, por exemplo, de soja, milho, de girassol, de canola, são óleos extraídos de sementes de plantas, né? São lipídios. Aves e mamíferos armazenam, né, gordura em células especiais, que a gente chama de adipócitos. A gente vai ver mais lá em biologia celular. E uma camada embaixo da pele, né? E serve como reserva energética, mas também serve como isolante térmico, né? Ajudando a manter, mais uma ajuda, né, a manter constante a temperatura corporal em animais. Aqui para mostrar mais como é que é a estrutura então de um glicerídeo, né? Como a gente viu ali, um glicerol ligado a ácidos graxos, né? Podendo ser uma, duas ou três. Quando é três, a gente chama de triglicerídeo, né? Tem até exames para ver se a quantidade de triglicerídeos está boa no organismo, né, humano. Qual que é a diferença assim, de óleo para gordura? Como é que é essa textura, vamos dizer assim, se consegue essa textura? Então, se todos os ácidos graxos da molécula forem de cadeia saturada, e o que é uma cadeia saturada? É que todos os carbonos são unidos por ligações simples. Por exemplo, essa daqui. Sempre ligações simples. O glicerídeo vai ser uma gordura sólida e pastosa, por exemplo, a manteiga. Se um ou mais dos ácidos graxos do glicerídeo tiver uma cadeia insaturada, ou seja, apresenta dupla, ou pelo menos uma dupla ligação, né, nos pares de carbono, o glicerídeo vai ser um óleo, vai ser líquido. Por exemplo, aqui a gente tem uma dupla ligação, né, uma ligação dupla entre carbonos. E aqui então a gente vai ter um óleo, né? Quando a gente fala de gorduras, a gente sempre lembra de coisas, às vezes, negativas, né? Porque o excesso de consumo de gorduras às vezes pode resultar em doenças, né? Principalmente doenças cardiovasculares, que a gente tem como exemplo infarto e AVC, né? Acidente vascular cerebral. E as doenças cardiovasculares são as principais doenças que matam no mundo, né? Matam seres humanos. Mas isso não quer dizer que as gorduras sejam ruins. Uma dieta contendo, né, a quantidade correta de gorduras e óleos, ela é essencial para os organismos vivos, né, absorverem vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas que se dissolvem, né, em outros lipídios, em outras gorduras, e ácidos graxos são importantes para diversos processos metabólicos e principalmente também para a construção das membranas celulares. Então, né, na quantidade certa e aqueles óleos que a gente considera bons, né, em quantidade de componentes essenciais, são necessários, né, são positivos para os seres vivos. O excesso de nada é bom normalmente, né?
Outro tipo de lipídio, então, são as ceras. A cera é uma substância formada por uma molécula de álcool, diferente do glicerol, que é unida a uma ou mais moléculas de ácido graxo. As cadeias de carbono que formam as ceras, elas podem ser bem longas, né? Até 16 átomos de carbono. E aí, né, uma característica do carbono, né, de conseguir formar cadeias longas. E as ceras, elas têm características de serem muito insolúveis em água. E elas são bem sólidas na temperatura ambiente. E elas são bem úteis para alguns seres vivos. Por exemplo, as plantas possuem uma camada de cera na superfície foliar que aumenta a impermeabilidade da folha, evitando o excesso de perda de água por transpiração. Alguns animais, também como os insetos, possuem cera também na superfície corporal para a mesma função, né? Não perder tanta água. E outros, como exemplo as abelhas, utilizam para a construção de abrigos, as colmeias, né? Tem muita parte da colmeia, principalmente interna, que é formada por cera. Outro tipo de lipídios são os esteroides. Os esteroides são bem diferentes dos glicerídeos e das ceras. Na estrutura é formada por uma interligação de 4 anéis carbônicos. Aqui a gente tem uma figura, né, demonstrando os anéis carbônicos, os quais estão ligados a cadeias carbônicas. Né? Isso aqui é uma cadeia carbônica e um grupo hidroxila, que é esse aqui. Aqui a gente tem o exemplo da molécula de colesterol, muito importante para os seres vivos. Também é constituinte das membranas celulares. Né? Então, o colesterol é um dos esteroides mais conhecidos, principalmente também por estar ligado a doenças do sistema cardiovascular. Mas ele é essencial, como eu já disse, para a produção de membranas e hormônios esteroides, por exemplo, a progesterona, a testosterona. O excesso na ingestão de colesterol é que causa problemas. E aí nos remete àqueles alguns termos que vocês já podem ter ouvido também, que o LDL, conhecido como colesterol ruim, e o HDL, colesterol bom. Na verdade, colesterol é um só. Os dois são o mesmo colesterol. O que muda aí são as proteínas que se associam. As proteínas do LDL, que é de baixa densidade, né? Elas se depositam na parede dos vasos sanguíneos e aí pode obstruir a passagem de sangue. Isso pode causar diversas doenças cardiovasculares. Já o complexo, né, de proteínas HDL, que é as de densidade alta, ajudam a eliminar esse excesso. Por isso que é considerado colesterol bom, mas na verdade são as proteínas, né, que fazem isso. A gente vai ver proteínas mais para frente. Outro tipo muito importante de lipídios são os fosfolipídios. Um fosfolipídio nada mais é do que um glicerídeo, que a gente já viu, combinado a um grupo fosfato. Aqui a gente tem uma imagem. Então, né, um glicerídeo, que é essa estrutura aqui, ligada a um grupo fosfato. E nessa estrutura aqui, a gente tem uma formação de uma estrutura que a gente chama normalmente de cabeça e as caudas de ácido graxo. A cabeça, num fosfolipídio, ela é hidrofílica, ela é polarizada, polar, então ela tem afinidade com a água. E as duas caudas, né, de ácido graxo, elas são apolares, ou seja, são hidrofóbicas, né? Não tem afinidade com a água. E por que essa estrutura é importante nos seres vivos? Porque essa estrutura em meio aquoso, ela forma uma estrutura que a gente chama de micela, que é uma estrutura em que a parte que é hidrofóbica tende a se exteriorizar. Desculpa, a parte hidrofóbica tenta se interiorizar e a parte hidrofílica a se exteriorizar, formando essa estrutura meio de glóbulo, né? E por que isso é importante na vida? Porque as membranas celulares são basicamente isso, só que é uma bicamada micelar. Porque aí a gente tem tanto parte hidrofóbica para fora quanto para dentro. E isso faz com que as células sejam
protegidas, tanto o seu meio interno quanto o meio interno do meio externo, para, né, a gente ter esse isolamento, né, esse sistema isolado que a célula tem no seu interior. Outro tipo de lipídio importante são os carotenoides. Os carotenoides são aqueles pigmentos que a gente reconhece no mundo vegetal, né? Principalmente, por exemplo, a cor vermelha, laranja, aquelas cores intensas, amarela, que são, na verdade, insolúveis em água e solúveis em óleos e solventes orgânicos. Elas estão presentes nas células de todas as plantas e são importantes no processo de fotossíntese. Ainda não se sabe tão bem quão importantes são, mas são. Também são importantes para muitos animais. Um exemplo de carotenoide é o caroteno, uma molécula alaranjada, de cor alaranjada, que está presente na cenoura, por exemplo, em diversos outros vegetais. E ela é matéria-prima da vitamina A, uma vitamina muito importante para os animais. Essa vitamina ela é precursora do retinal, que é uma substância sensível à luz presente na retina dos nossos olhos. Na retina dos olhos, na verdade, de todos os vertebrados. Então, é uma vitamina importante para a visão, que a gente tem a estrutura, né, do beta-caroteno, na verdade, né, que é o tipo de caroteno que é precursor, né, do retinal. Então, o beta-caroteno, através de enzimas do fígado, ele se divide em duas moléculas de retinol, que é o que a gente chama de vitamina A. E o retinol, sim, é o precursor através da enzima chamada... Enzima é uma proteína, a gente vai ver mais adiante o que são enzimas, né? Através da enzima retinol desidrogenase, a gente tem então a formação do retinal, importantíssimo para a visão. Entrando então em proteínas, que são, né, protagonistas nos sistemas vivos. As proteínas também então são macromoléculas formadas por união de dezenas, centenas até milhares de aminoácidos. Então, aminoácidos formam proteínas. Então, a gente tem que conhecer primeiro os aminoácidos. O que são aminoácidos? Um aminoácido é uma molécula orgânica formada por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e também nitrogênio, unidos entre si de maneira bem característica. Algumas moléculas de aminoácidos também podem ter enxofre. Mas a estrutura característica de um aminoácido, então, é um grupo amina, um grupo carboxila, que é um tipo de ácido, e aí o radical, sim, que é a outra parte que se liga ao carbono central, carbono alfa, né? É que pode se diferenciar. O que diferencia um tipo de aminoácido do outro é essa parte aqui. O resto, todos os aminoácidos têm essa estrutura aqui e o que varia é essa estrutura aqui, que a gente chama de radical, né? O grupo R, grupo radical. Alguns exemplos de aminoácidos, a gente tem a glicina e a cisteína. A gente vê que a estrutura, o esqueleto, né, é igual, mas muda o radical, né, o grupo que se liga ao carbono central. Por exemplo, aqui um hidrogênio e aqui uma cadeia mais extensa. Né? Existem 20 tipos principais de aminoácidos sintetizados pelos seres vivos, porém nem todos produzem os 20 tipos, nem todos produzem todos os tipos de aminoácidos. Os que são produzidos pelo organismo, por exemplo, aqueles aminoácidos produzidos pelos seres humanos, são chamados de não essenciais, porque a gente produz. E aqueles que a gente não produz e adquire através da alimentação, a gente chama de aminoácidos essenciais. Então aqui é a diferença de aminoácido não essencial para essencial. Não essencial, produzido pelo organismo, essencial, adquirido através de alimentação. A gente precisa então adquirir de maneira externa. Os aminoácidos, então, eles se ligam através de uma ligação que a gente chama de ligação peptídica, onde... E a gente também tem umas nomenclaturas para os aminoácidos. Quando as moléculas formadas são de cadeias curtas, né, são poucos aminoácidos, a gente chama de oligopeptídeo. E quando são cadeias longas de aminoácidos, a gente chama de polipeptídeo. As proteínas são normalmente formadas por cadeias longas de aminoácidos, pertencentes, então, à categoria de polipeptídeo. Aqui só mostrando como se forma, então,
a ligação entre dois aminoácidos, que é através de uma reação de desidratação, né? Ocorre uma perda aqui de uma molécula de água. E é isso que faz com que as duas moléculas de aminoácidos se liguem, né? Essa ligação é chamada de ligação peptídica. As proteínas, elas podem se diferenciar dentre três aspectos: pela quantidade de aminoácidos que formam, né, a cadeia polipeptídica, pelo tipo de aminoácido presente na cadeia, a gente tem, né, 20 tipos, então pode variar, né, de proteína a proteína a quantidade dos tipos, né, e o terceiro aspecto é pela sequência dos aminoácidos que estão unidos na cadeia, né. Quando a sequência muda, a gente tem a mudança da proteína gerada. Existem centenas de milhares de tipos de proteínas, porque a gente pode, né, ter quantidades diferentes, tipos diferentes e sequências diferentes. Isso gera uma variedade enorme de tipos de proteínas. A sequência linear de aminoácidos em uma cadeia polipeptídica, que é essa sequência assim linear, aminoácido, aminoácido, aminoácido um do lado do outro, né, conectados, é a estrutura primária de uma proteína. A gente tem classificação por estrutura. Então, a primária é a sequência de aminoácidos numa cadeia polipeptídica, cadeia de proteína, da proteína. Muitas vezes, a modificação de apenas um aminoácido através de uma mutação pode inutilizar a proteína ou até causar doenças no organismo. Aminoácidos muito importantes, proteínas importantíssimas nos seres vivos. Um exemplo disso é a doença conhecida como anemia falciforme, que é ligada às hemácias, né, as células sanguíneas do corpo. Nessa doença, a gente tem apenas uma mutação no sexto aminoácido da cadeia polipeptídica, que acaba gerando outro tipo de aminoácido, e com isso a gente tem a mudança no formato da hemácia. E essa mudança de formato vai prejudicar, vai causar uma deficiência no transporte tanto de oxigênio como gás carbônico. Então, causa problemas respiratórios, né? Uma mutação, uma mudança em um aminoácido, causando um grande problema no organismo, né? Nesse caso aqui nos seres humanos. Então tá, a gente viu o que era a estrutura primária, né? Que é a sequência então de aminoácidos numa cadeia polipeptídica, mas a gente também tem outros tipos de estrutura, que são as estruturas espaciais. A estrutura espacial ela depende da estrutura primária, né, da sequência de aminoácidos. Mas então as proteínas elas podem os aminoácidos podem acabar tendo interações através dos pontos de hidrogênio, né, que eles possuem, fazendo com que o filamento proteico se enrole nesse formato meio helicoidal ou também num formato de folha pregueada, que é quando a gente vai dobrando a folha sequencialmente e forma aquele estilo meio gaita, sabe? Também é um formato que pode ficar. Então, as interações das pontes de hidrogênio de um aminoácido com o outro pode fazer esse formato helicoidal. E essa é a estrutura secundária. Na estrutura a terciária, ela já resulta do dobramento dessa estrutura helicoidal, devido a interações entre os grupos radicais dos aminoácidos. Aqueles grupos que diferenciam um aminoácido do outro. Eles podem também interagir e acabam fazendo esse dobramento na proteína. E a última estrutura é a quaternária, que ela é formada por... é uma proteína formada por mais de uma cadeia polipeptídica. Então, a gente tem diferentes cadeias polipeptídicas interagindo. Isso, então, é a estrutura quaternária. Por exemplo, a hemoglobina, também muito importante para a respiração, né? É uma proteína de estrutura quaternária, onde acontece a ligação do ferro, né? É na hemoglobina. Quais são as funções das proteínas? As proteínas, então, elas têm função estrutural e metabólica muito importantes nos seres vivos.
O formato da célula, por exemplo, se deve à presença de a gente vai ver mais lá em biologia celular, a presença de um esqueleto interno constituído de filamentos proteicos. Vocês já viram isso no trabalho que vocês fizeram antes, que é chamado de citoesqueleto. Ele é formado por proteínas. As proteínas também dão a consistência ao citoplasma, que ele é uma substância aquosa, né? Mas não é uma água, né? Tem uma consistência meio gelatinosa devido à presença também de proteínas. E também as proteínas estão presentes nas membranas plasmáticas, fazendo, por exemplo, os canais que formam a seletividade da proteína, né? Por onde passam elementos externos, né? Para dentro da célula e também elementos internos para fora da célula. A gente vai ver isso bem direitinho como acontece no nosso próximo assunto de biologia celular. E além disso, a gente tem um grupo então de proteínas, a gente já escutou esse nome anteriormente na aula, vocês já escutaram diversas vezes na vida, provavelmente, as enzimas. Enzimas então são proteínas, ou proteínas com função enzimática também. A gente pode encontrar esse nome. As enzimas participam de praticamente todas as reações químicas vitais, estimulando-as. A gente vai ver uma enzima, uma proteína então que participa de processos biológicos. O que ela faz? Ela aumenta a velocidade de uma reação, que a gente chama de catalisador, catalisador de reações químicas. Só que as enzimas são catalisadores biológicos. A gente tem catalisadores de reações químicas químicos também, né? Muito utilizados por químicos na hora de fazer reações em laboratório. Mas a gente tem, né, o catalisador biológico nos seres vivos, que são capazes então de aumentar a velocidade e permitir que aconteça uma reação química sem se alterar durante o processo, sem alterar sua forma. Aqui a gente tem um exemplo, então, do que seria uma enzima. A enzima tem saliências, né, e reentrâncias que permitem o encaixe de outras moléculas, as quais a enzima atuará. E essas moléculas a qual a enzima vai atuar a gente chama de substratos enzimáticos. Por exemplo, aqui. O local onde esse substrato enzimático se encaixa na enzima a gente chama de centro ativo, ou centros ativos, né? Não é mais de um. Uma enzima é uma molécula polipeptídica, normalmente então, né, de grande tamanho, enrolada sobre si, normalmente formando um glóbulo. Aqui a gente tem então, nesse desenho, esquematizando, né, uma enzima, a gente tem então a enzima, os centros ativos e o substrato, onde ele vai se ligar na enzima, formando então o substrato enzimático e entrando no sítio ativo. O próximo passo, então, a gente tem um complexo enzima-substrato. Depois, a enzima então vai atuar na possibilitação e no aumento de velocidade dessa reação, fazendo o complexo enzima-produtos, que aí, em vez de substrato a gente vai ter os produtos, né, o que foi gerado a partir da reação. E aí então a liberação, né, dos produtos. Aqui um gráfico demonstrando a velocidade de uma reação sem enzima, né, durando muito mais, que é tempo, né? Aqui na verdade é energia de ativação, né, mas o tempo também. Muito maior sem enzima e muito menor com enzima, né? Então a gente necessita de menos energia para fazer uma reação quando a gente tem a participação de enzimas. Então acelerando o processo. Aqui em um exemplo mais conhecido, então a gente tem a enzima chamada de maltase. Ela atua sobre o substrato, um substrato que a gente conhece como a maltose, né, um tipo de açúcar, um disacarídeo, né? Ele se liga então nos centros ativos da maltase e a maltase então ajuda a separar as moléculas que formam a maltose, que na verdade são duas glicoses, né? A maltose é formada por duas glicoses. Então, a maltase quebra essa ligação química, liberando então duas moléculas de glicose.
As enzimas elas não só quebram ligações, elas também podem combinar moléculas. E para formar outra molécula até transformar uma substância em outra, modificando as ligações, né, que existem entre os átomos dessa molécula. Dentro de proteínas a gente também tem que falar sobre os cofatores e as coenzimas. Muitas enzimas elas são proteínas simples, seja, né, constituídas por cadeias polipeptídicas, né? Mas outras são conhecidas como proteínas conjugadas, que elas são constituídas por uma parte proteica, uma ou mais cadeias polipeptídicas, né? E são chamadas de apoenzima. Na apoenzima a gente tem a combinação então da parte proteica com uma parte não proteica. Essa parte não proteica ela é conhecida como cofator. Muitos íons metálicos, por exemplo, ferro, mas também aquilo que a gente conhece como vitaminas, elas atuam como cofatores. E quando esse cofator é uma molécula orgânica, ela é chamada de coenzima. Então tá, uma apoenzima, ela depende então de um cofator para se tornar ativa. Então ela é uma enzima inativa, ela não consegue trabalhar em cima do substrato, mas quando esse cofator é ligado à enzima, formando a apoenzima, formando então a holoenzima, que é a enzima ativa, ela consegue atuar então na reação. As proteínas, então, né, as enzimas, no caso, podem funcionar como inibidores de reações. O que isso significa? Que a atividade de algumas enzimas elas podem ser inibidas por algumas substâncias. Em alguns casos, essa inibição pode ser irreversível, né, e a enzima se tornar inativa, mas também pode ser reversível. Depois que esse inibidor se desliga, né, da enzima, ela volta a funcionar. A inibição ela pode ser competitiva, né, quando o inibidor ele se liga no sítio ativo e não permite que o substrato se conecte à enzima, mas ela também pode ser não competitiva, quando ela se liga a outra parte da enzima, modificando o formato original do centro ativo, impedindo que o substrato se ligue, né? Então é isso, basicamente a diferença entre um inibidor competitivo e não competitivo. Alguns inibidores eles podem funcionar como toxinas, né, como venenos, serem muito prejudiciais aos seres vivos. Mas outros também são importantíssimos para inibir algumas reações em determinados momentos no metabolismo dos seres vivos. Nem sempre é negativo. A gente falou mais lá no início sobre desnaturação de proteínas, mas o que é isso? As proteínas de todos os tipos, então incluindo aí as enzimas, elas possuem faixas tanto de temperatura como pH em que atuam melhor. Então uma enzima, por exemplo, ela tem uma atuação boa dentro de um limite, né, de temperatura e de pH, e fora desses limites pode causar alguns problemas. Então, quando a temperatura é muito baixa ou muito alta, a acidez é muito alta, um local muito básico, né, a alcalinidade é muito alta, a proteína se desnatura. O que é desnaturar? É perder o seu formato natural, tendo assim as suas funções inativadas ou adquirindo um mau funcionamento. A maioria das proteínas do corpo humano tem uma temperatura ótima entre 35 e 40 graus. Já a temperatura média do corpo humano é 37, então elas funcionam dentro de uma faixa ideal. Por isso que febre é tão perigoso, né? Quando a febre muito alta é tão perigosa nos seres vivos, né? Porque ela pode causar inativação, né, de enzimas e de proteínas, dependendo da temperatura até, né, desnaturar elas. E, bom, mas nem todos os seres vivos têm essa faixa aqui, né, de 37 graus. Alguns outros seres vivos possuem uma faixa maior. A gente tem bactérias que sobrevivem em locais extremos. A gente tem, na verdade, é um outro tipo, né, de procarionte, que a gente mais
recente essa descoberta, que são as arqueias, que elas vivem em locais extremos, com temperatura muito alta, por exemplo, 70 graus e pH muito ácido. E as enzimas dessas arqueias, elas então atuam nessa faixa aqui, né? O ótimo é dentro dessa faixa aqui. Se fosse dentro da faixa humana, elas não funcionariam direito. Então, né, depende do ser vivo, né? Depende a característica de cada ser vivo para a gente determinar como a enzima vai funcionar, né? Como as proteínas vão funcionar. Um exemplo de desnaturação é quando a gente cozinha ou frita ou aquece um ovo e ele se torna mais... ele muda, né, a sua configuração, né? Fica mais sólido, né? Na clara, né? E uma consistência mais farelenta na gema, né? Isso é devido à desnaturação, porque a gente, né, aplica um aumento de temperatura muito alto no ovo, desnaturando as proteínas. Aqui um exemplo de enzimas, né? Para a gente ver como é diverso as características, né, que elas funcionam idealmente. Por exemplo, a pepsina é uma enzima presente no estômago, né? Por exemplo, no estômago humano, que é um local bem ácido. Então, o pH de atividade ótima dessa enzima é 2, é bem baixo. Já a tripsina, que é uma enzima que atua lá no intestino, que é um ambiente mais alcalino, mais básico, o pH ótimo dela já é bem mais alto, né, 8,5. Então vai variar de local, vai variar a enzima, vai variar o ser vivo, né, para a gente determinar as características, né, ambientais, vamos dizer assim, para o funcionamento, temperatura e pH. Outras substâncias, né, aí, vitais para os seres vivos são o que a gente chama de vitaminas. As vitaminas, elas não são uma classe particular de substâncias. É só uma designação para qualquer substância orgânica que o organismo não consegue produzir. E é necessária em pequena quantidade para um bom funcionamento desse organismo. Muitas vitaminas, como a gente viu ali mais anteriormente, atuam como cofatores em processos enzimáticos, né? Se ligam na enzima para fazer ela se tornar ativa. E a gente consegue as vitaminas através da alimentação. E mais recentemente, né, com a tecnologia, a gente também adquire através de complexos vitamínicos. Que dois exemplos bem clássicos encontrados em farmácias, que é a forma purificada, né, da vitamina. Nos alimentos a gente ingere ela, né, compondo o alimento. A gente tem aqui uma tabelinha com alguns tipos de vitaminas, por que elas são essenciais, né, onde que elas são encontradas e o que a falta delas acaba causando nos seres humanos, por exemplo. Falta de vitamina E pode causar esterilidade masculina e aborto em mulheres. A falta de vitamina A lá é importantíssima para a visão, né? Então pode causar cegueira noturna, escorbuto, doenças de pele, e assim por diante, né? Essa tabelinha é boa de dar uma revisada porque, principalmente em provas, assim, eles cobram às vezes em doenças, assim, qual é a vitamina que pode estar faltando. A vitamina C, né? Bastante cobrada, que está principalmente nas frutas cítricas, né? Mas também no tomate, no pimentão. A falta dela pode causar escorbuto, raquitismo e xeroftalmia. Principalmente escorbuto é bem cobrado, que era uma doença que acontecia seguido em marinheiros, né? Porque eles tinham uma dieta pobre, em viagens longas, e não comiam muitas frutas, né? Então acabavam tendo deficiência em vitamina C, e isso causava o escorbuto. Outras substâncias, aí os sais minerais. Sais minerais, então, diferente das vitaminas, que são orgânicas, são substâncias inorgânicas, né, formadas por íons, que também são fundamentais para o bom funcionamento dos seres vivos. A falta de alguns sais minerais pode afetar, né, seriamente o metabolismo e até causar morte. Por exemplo, a falta de ferro, né, causa anemia. A falta de cálcio, né, pode causar diversos problemas ósseos, né. Fósforo também, a falta de fósforo pode causar problemas ósseos e nos dentes. Cálcio e fósforo são importantíssimos. A falta de sódio, de cloro, pode
causar grandes problemas no bom funcionamento das células, né? Porque as membranas funcionam com impulsos, né? Na verdade, no impulso nervoso, né? Com as bombas de sódio e potássio, depois a gente vai estudar mais pra frente, né? Pode causar grandes problemas nos seres vivos. A gente também tem uma designação também para aqueles nutrientes minerais que a gente precisa numa quantidade maior, que a gente chama de macronutrientes minerais, e também aqueles que a gente necessita de uma baixa quantidade, que a gente chama de micronutrientes minerais. Bom, entrando então na nossa última macromolécula, né? As vitaminas e os sais minerais não estão dentro, né, dessa categoria de macromoléculas. A gente só fez ali um parênteses porque elas são importantes para os seres vivos, né? São substâncias importantes. Mas os ácidos nucleicos voltam a compor então as macromoléculas, moléculas grandes, né? Os ácidos nucleicos eles têm esse nome pelo caráter ácido e por terem sido originalmente descobertos nos núcleos das células, lá no século XIX. Por isso que ganhou esse nome, ácido nucleico. Há dois tipos de ácidos nucleicos, vocês já devem ter escutado esses nomes, o DNA e o RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. Esses nomes são devidos à presença dos monossacarídeos desoxirribose e a ribose nas suas moléculas, né, respectivamente. Os ácidos nucleicos são o que a gente normalmente chama de material genético. O DNA, em todos os seres vivos, atua como material genético, mas em vírus, que não são considerados seres vivos, né, também podem ser formados por RNA, como molécula de material genético, né, de hereditariedade. Mas o DNA é a principal. E o RNA também é uma molécula multifuncional, a gente vai ver que ele pode atuar de diversas formas, não só como molécula de hereditariedade, como o DNA. Aqui só para mostrar a diferença de uma ribose e de uma desoxirribose. A ribose nela tem um grupo hidroxila ligado ao carbono 2 da pentose, né, desse açúcar de 5 carbonos. E a desoxirribose, então, ela não tem o oxigênio, é só um hidrogênio ligado ao carbono 2. Está a perda de um oxigênio, então por isso que é desoxirribose. Estrutura e componentes dos ácidos nucleicos. Então, os blocos que constituem os ácidos nucleicos são conhecidos como nucleotídeos. Os nucleotídeos, aqui na imagem a gente pode ver esquematizadas, são formados então por 3 componentes. Um glicídio do grupo das pentoses, glicídio, então ribose no RNA, desoxirribose no DNA, 5 carbonos, né, por isso uma pentose. Um ácido fosfórico, ou também grupo fosfato, a gente conhece. E uma das 5 bases nitrogenadas, que elas podem ser de 2 famílias, pirimidinas ou purinas. Pirimidinas são a adenina e a guanina. Muitas vezes a gente apelida, né, a adenina de A e guanina de G, para não ficar tão grande, né, principalmente em sequências de ácidos nucleicos. E uracilacitosina e timina formando as purinas. Além da diferença na pentose, RNA e DNA têm diferença em uma das bases nitrogenadas, onde no RNA é uracila, no DNA a gente vai ter timina. O resto das outras 3 são iguais para os 2 ácidos nucleicos. Em estrutura também, normalmente o RNA ele é de fita simples, e o DNA ele é uma fita dupla. Então as bases nitrogenadas elas conectam, né, a outra fita, formando uma fita dupla em formato helicoidal. Isso não é regra, né? Em vírus pode ter uma diferencinha, né? Nos seres vivos, em geral, normalmente é assim, mas em vírus a gente pode ter vírus de RNA de fita dupla, né? O RNA ele se conecta a si mesmo, assim, ou a outra fita, formando uma fita dupla. Por exemplo, o coronavírus é um vírus de RNA de fita dupla, está em alta, né? E
A gente também tem vírus de DNA de fita simples. Por exemplo, parvovírus, que é o vírus que causa a parvovirose. Em cães, bem recorrente. Então, como a gente viu, além da diferença no glicídio, né, ribose no RNA e desoxirribose no DNA, tem diferença no tipo de base nitrogenada. No RNA é uracila e no DNA é timina. O RNA normalmente fita simples, o DNA forma fita dupla normalmente, conectada pelo pareamento entre as bases nitrogenadas. A gente vai ver o que isso significa, pareamento em base nitrogenada. Então a gente viu, DNA e RNA são formados por cadeias de nucleotídeos, e um nucleotídeo ele se liga a outro por uma ligação que a gente chama de ligação fosfodiéster, que é a ligação que acontece entre o grupo fosfato de um nucleotídeo com a pentose do outro. Então, ó, o grupo fosfato ligado à pentose, através dessa ponte aqui da ligação fosfodiéster, a gente tem a ligação entre um nucleotídeo e outro. E as fitas, no DNA no caso, né, elas são ligadas pela complementaridade das bases nitrogenadas, através de ligações de hidrogênio. A timina ela se liga à adenina por uma ligação de hidrogênio. Na verdade, por duas, né, ligações de hidrogênio. Acho que na imagem seguinte é melhor de ver. Aqui. As bases nitrogenadas, então, elas são complementares. A adenina pareia com timina e vice-versa, timina com adenina. Citosina pareia com guanina, guanina com citosina. E a adenina também, no caso do RNA, pareia com a uracila, né, e vice-versa. A diferença na quantidade de ligações de hidrogênio que ligam as bases. Guanina e citosina se ligam através de 3 pontes de hidrogênio, e a adenina e a timina e a adenina e a uracila se ligam através de 2 pontes de hidrogênio. O que isso significa? Que é mais difícil de romper a ligação entre uma guanina e uma citosina do que de uma adenina com uma timina. E é isso. Então aqui a gente tem nucleotídeos, né? Os nucleotídeos um ao outro se ligam através da ligação fosfodiéster, e uma fita de DNA se liga a outra através então do pareamento, né, da ligação entre as bases nitrogenadas por pontes de hidrogênio. Mais uma vez aí as pontes de hidrogênio aparecendo. E a complementariedade então das fitas que formam o DNA, ela é devido à complementaridade das bases nitrogenadas que a compõem. O DNA é uma cadeia polinucleotídica, de vários nucleotídeos ligados um ao outro, de até milhões de nucleotídeos, na verdade, ligados em sequência. O RNA normalmente também é uma cadeia polinucleotídica, normalmente é menor em tamanho. E ele pode se enrolar entre si, através do emparelhamento das suas próprias bases. Aqui a gente tem um exemplo, então, de sequência de nucleotídeos formando, né, um DNA. E falando mais específico agora só sobre o RNA, porque ele é uma molécula que tem mais funções, vamos dizer assim, ele é multifuncional nos seres vivos, e também nos seres não vivos, né, os vírus. O RNA, então, ele tem função de material genético somente em vírus, e também acredita-se que ele tinha essa função nas primeiras formas de vida, ou a pré-vida, né? Como a gente deu uma olhada nisso quando a gente viu a hipótese do mundo de RNA, lá na origem da vida. O RNA ele tem função estrutural, sendo, por exemplo, que compõe os ribossomos, que vão ser bem importantes na produção de proteínas, que a gente vai ver mais para frente. O RNA também tem função enzimática, não é só as proteínas que tem. O RNA também tem função enzimática, e aí quando ele tem, ele é chamado de ribosima. Um exemplo de atuação é na formação das ligações peptídicas na síntese de proteínas, são os RNAs que fazem. O RNA também serve de molde para a codificação de aminoácidos, que são as unidades das proteínas. Isso a gente conhece como RNA mensageiro.
A gente vai ver mais lá quando a gente for trabalhar em síntese de proteínas. O RNA serve como molécula transportadora, também lá na síntese de proteínas. Ele é chamado de RNA transportador. E o RNA também pode servir como molécula inibidora na expressão dos genes. Isso a gente vai ver bem mais lá pra frente, quando a gente vê a expressão gênica, na parte mais genética. E aí ele é chamado de RNA de interferência. Normalmente eles são bem pequenininhos também, né? Essas com microRNAs. Então, olha a quantidade de funções que o RNA tem, né? Bom, é basicamente isso sobre a química da vida, as macromoléculas ou as moléculas essenciais como vitaminas e sais minerais. A gente vai voltar nesses termos ou em várias dessas substâncias durante as próximas aulas, principalmente em biologia celular e quando a gente entrar nos processos de síntese de proteínas. E por enquanto é isso, pessoal. Então, bom estudo aí para vocês.